E o que mais chega aqui e pergunta, e as pessoas param a gente na rua para perguntar isso, sobre a possibilidade da prisão de Bolsonaro, principalmente depois que ele fez essa convocação para explicar, né, para se defender, né, das acusações que ele está tomando. E aí tem um aspecto interessante, primeiro é responder isso, o professor Mairovich fala bastante, toda vez que ele vem aqui a gente pergunta a respeito disso, a possibilidade da prisão de Bolsonaro, ela deve acontecer, não vai acontecer ainda esse ano, vai acontecer em breve, não vai, todo mundo fica especulando a respeito disso, não há informação exata sobre a prisão de Bolsonaro, o que todos dizem é que possivelmente ela vai acontecer em alguma situação diante das investigações que estão em andamento. Só que já se faz uma análise política da prisão de Bolsonaro. Tem até hoje no painel da Folha de São Paulo, Fábio Zanini traz aqui uma reportagem falando sobre os petistas que avaliam como é que vai ser essa questão da prisão do Bolsonaro. Os petistas preveem Bolsonaro tóxico na eleição em caso de prisão, mas sem o fim do bolsonarismo. É interessante aqui essa reportagem porque ela traz aqui a fala de alguns dos esquerdistas e petistas, como Gilmar Tato, por exemplo, que foi secretário de comunicação do PT, e ele projeta uma situação de isolamento. Disse ele, abre aspas, vai virar uma figura contagiosa, o eleitorado dele vai desidratar, os políticos não vão querer se associar. O líder do PT na Câmara, o deputado Odair Cunha, falou que acha difícil o ex-presidente ser denunciado e julgado antes das eleições. E diz que a prisão em flagrante é o que ele quer, né? Que é uma coisa que pode causar ali um alvoroço e tudo mais. Já a deputada federal Sâmia Bonfim, ela avalia que uma eventual prisão de Bolsonaro iria constranger candidatos de extrema-direita, mesmo os políticos tradicionais que hoje contam com o apoio dele. Análise aqui de alguns da ala esquerda. Você, Josias, numa visão mais ampla, o que vai significar politicamente e mais nas eleições municipais uma eventual prisão de Bolsonaro? Politicamente, Fabiola, o Bolsonaro se transformou num personagem tóxico. E ele que pretendia ser um cabo eleitoral de luxo, hoje ele estimula as pessoas que buscavam o apoio dele a fazer uma reflexão, se convém ou se não convém. E nós já tivemos um caso semelhante, mal comparando. Aconteceu a mesma coisa com o Lula, quando ele foi preso lá. Ele foi excluído da cédula eleitoral, assim como o Bolsonaro já foi declarado inelegível, e o Lula foi preso. O Bolsonaro estimula a crença segundo a qual ele deixa transparecer em todas as declarações que faz, de que se alguma coisa for feita contra ele, do ponto de vista legal, pode acontecer um apocalipse, um caos social no país. Lá atrás também o Lula estimulou essa percepção. Olha, vai haver uma convulsão. O PT dizia que a prisão do Lula ia causar uma grande comoção no país e não aconteceu nada. O Lula passou 1 ano e 7 meses preso e a prisão dele o excluiu do processo eleitoral e deu em Bolsonaro em 2018. Agora, o Bolsonaro experimenta um fenômeno do qual ele se aproveitou. Lá atrás, ele se aproveitou do antipetismo que estava exacerbado lá em 2018 e acabou chegando ao Palácio do Planalto. Agora, ele fabrica o antibolsonarismo, ele oferece matéria-prima para que se intensifique um antibolsonarismo que pode vir a ser o principal fenômeno da eleição municipal de 2024. Então, se a pessoa se aproxima demais do Bolsonaro, num instante em que ele está prestes a ser indiciado, não por um crime só, mas por vários, pode sofrer processos judiciais e pode eventualmente ser preso. Aproximar-se de um personagem como esse é pedir para ter encrenca na eleição. Então, as pessoas estão fazendo esse cálculo, né? Ele hoje se transformou num personagem tóxico. E o Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que diz o Bolsonaro, ele trata essa questão, prender ou não prender o Bolsonaro, como uma questão política. Do ponto de vista legal, já haveria, inclusive, elementos para uma prisão preventiva do Bolsonaro. É preciso lembrar que nesta operação deflagrada na semana passada, 4 pessoas foram presas preventivamente e continuam presas. Houve também a prisão do
Valdemar Costa, porque encontraram com ele uma arma não legalizada e uma pepita de ouro, também não legalizada, oriunda procedente de garimpo ilegal, mas o Valdemar já foi solto por outras questões, mas estão lá, continuam presos preventivamente. Quatro pessoas, dois ex-auxiliares do Bolsonaro, dois militares, e haveria elementos também para a prisão preventiva do Bolsonaro, mas o Supremo trata o Bolsonaro com muito cuidado. E ninguém tem dúvida de que o indiciamento virá, e o próprio Bolsonaro, privadamente, ele admite que haverá contra ele um decreto de prisão. A questão é o tempo. Se vai ser logo, se vai demorar meses, se virá antes da eleição ou se virá mais perto do Natal, do final do ano. E o que pode levar o Bolsonaro para a prisão antes da sentença condenatória é o próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro exorbita, se começa a ensaiar uma obstrução de investigação, ou se pisa fora da lei e estimula uma ação qualquer contra o Supremo, contra a polícia, contra a Procuradoria, ele pode ter contra ele um decreto de prisão, muito claramente. Esse risco existe e ele sabe que existe. Então, a situação dele é uma situação precária, do ponto de vista judicial. Os aliados políticos enxergam a precariedade e passam a fazer um cálculo do tipo custo-benefício, se deve ou não manter a proximidade com o Bolsonaro, e ele pode se converter no principal fenômeno da eleição de 2024, na medida em que cresce ao redor dele um sentimento anti-bolsonarista que lá atrás era o sentimento antipetista. Agora, o principal fenômeno desta eleição pode ser o antibolsonarismo. E o Bolsonaro sabe disso. Então ele joga com os seus radicais, mas os radicais hoje, Fabiola, não são suficientes para livrar o Bolsonaro das suas encrencas criminais. Politizar o que é judicial não vai resolver o problema dele. Ô Thales, para a esquerda, a prisão de Bolsonaro pode ser boa ou ruim nas eleições de 2024? Olha, nem mesmo a esquerda tem claro se vai ser bom ou ruim uma prisão agora. A grande dúvida é até se o próprio Bolsonaro acha que pode ser boa para ele uma prisão agora. O grande teste vai ser essa manifestação. Se o Bolsonaro fizer uma provocação lá grande, é porque ele quer ser preso. E ele imagina que essa prisão possa trazer algum benefício. Se ele não fizer nenhuma provocação, e aí a manifestação não terá nenhum sentido, por quê? Porque o Supremo vai demorar a decidir sobre prisão ou não, então essa manifestação agora é uma manifestação fora de tempo. Então, a dúvida é: Bolsonaro quer ser preso ou não quer ser preso? Ele vai nos revelar isso nessa manifestação, se ele quer ser preso ou não quer ser preso. A esquerda está dividida, como essa própria matéria mostra. Há pessoas que acham que pode ser boa, pode ser ruim. Eu, particularmente, prefiro, nessas horas, esperar o fato concreto para poder analisar. E o fato concreto vai ser, após essa manifestação, se o Bolsonaro quiser mesmo ser preso.